3 do CEPES, o Código de Ética Profissional de 1993. Bom, conforme você pôde observar, o Código de Ética ele traz princípios, ele traz esse papel ali, resumidamente, do Código de CEPES 3, mas o grande coração do Código de Ética está na normatização dos direitos, deveres e vedações do assistente social na relação com os mais diversos sujeitos. No primeiro momento, o Código de Ética vai trazer isso de forma geral. De modo geral, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as vedações do assistente social. Depois ele vai pormenorizar isso com a relação com o usuário, com outros profissionais, com a instituição empregadora, com as entidades da provedoria, mas de modo geral são direitos, deveres e vedações. E antes da gente ver cada um desses, eu vou te explicar o que são direitos, o que são deveres e o que são vedações. Porque você compreender o que é cada dispositivo desse vai te fazer compreender na hora da prova do que a questão está falando. Porque a grande questão em prova de concurso é que as bancas vão trocando, tá? Coloca um direito no lugar de dever, coloca um dever no lugar de direito. Mas quando você entender o que é um direito profissional, o que é um dever profissional, você não vai fazer questão. Os direitos, deveres, vedações. Vedações são proibições, tá? Estão em todo o Código de Ética, desde o artigo 2º até o artigo 13º. E vai indo, sempre direitos, deveres e vedações. Bom, direitos e responsabilidades gerais. É aquilo que é necessário para o assistente social cumprir adequadamente as prerrogativas profissionais. Os direitos são, portanto, garantias do profissional. Quando a gente fala de direito, a gente está falando de uma ação que o assistente social vai receber. Ele tem o direito de ter aquela ação. Ou digamos assim, o direito é uma escolha, né? Não é uma obrigação. Então, no direito, há a possibilidade ainda de escolher. No dever, aí é diferente. Porque o dever, o assistente social tem um compromisso, ele tem uma incumbência, então ele tem a obrigação e a responsabilidade de fazer. Então, no dever, a ação é ele que pratica, sabe? No dever, o assistente social é obrigado a fazer alguma coisa. Enquanto no direito ele tem que receber a ação, no dever ele pratica a ação. E nós entendemos que só é possível praticar algo também quando a gente recebe. Exemplo prático. É um direito do assistente social o sigilo, tá? Mas ele só consegue praticar esse direito quando ele tem outras garantias, outras prerrogativas que lhe são dadas.
jeito que é um dever profissional, por exemplo, incentivar sempre que possível a prática interdisciplinar, ele poderá, ou ele deve incentivar sempre que possível. Mas, para ele poder incentivar sempre que possível, ele vai ter que ter ali as suas garantias determinadas e as suas prerrogativas garantidas, tá? As vedações é o mais fácil de identificar. É aquilo que nós não podemos fazer, é aquilo que é proibido. Então, a gente não pode de forma nenhuma fazer, porque certamente quando fizermos, isso implicará numa violação do Código de Ética. Então, vamos lá. Direito, o assistente social recebe. Aqui, ele é um sujeito passivo da ação. Olha que legal. No direito, o assistente social recebe. No dever, o assistente social, ele pratica, ou seja, ele é o sujeito ativo da ação, ele faz a ação, é um dever, é uma obrigação. Na vedação é aquilo que o assistente social é proibido, ele está bloqueado de fazer. Tranquilo? Vamos ver agora como é, e aqui é a concepção, tá? Isso não está no Código de Ética, não, isso aqui é interpretação, tá? Agora nós vamos ver como é que está lá no texto mesmo do Código de Ética, artigo 2º. No âmbito dos direitos e responsabilidades gerais, a gente está aqui, tá? Primeiro vamos começar com o geral, depois vamos para os usuários. Primeiro, é um direito, ou seja, algo que o assistente social recebe, a garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na lei de regulamentação da profissão e dos princípios firmados nesse código. Então, garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas é um direito, ele tem a garantia de defender isso, de pautar as suas prerrogativas profissionais. Lhe está garantido. B. Livre exercício das atividades que são inerentes à profissão. Então, você tem o direito à liberdade de escolha de quais atividades desempenhar, quais atividades desenvolver, porque isso lhe está garantido como um direito, esse livre exercício das suas atividades profissionais. Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, na formulação e implementação de programas, um direito, não é uma obrigação. Então, está garantido caso assim seja necessário participar dessa elaboração e gerenciamento das políticas sociais. Também é um direito do profissional a inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. Então, aqui nós temos o primeiro dispositivo sobre sigilo. Lembre-se que sigilo é um
social ele tem que ter isso garantido para ele. Ou seja, é na sala, ele ter o local de colocar os relatórios, é ninguém acessar os relatórios se não for permitido, se não for necessário, ler, propor alteração. Não, é inviolável o seu local de trabalho, é inviolável os arquivos, as suas documentações técnicas por causa do sigilo. Tranquilo? Tudo bem? Inclusive, isso aqui foi posteriormente objeto de uma resolução. Então, nós temos uma resolução só para tratar desse dispositivo, que é a resolução sobre material técnico e material técnico sigiloso. Tranquilo? Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. Então, é um direito do assistente social. Se a sua honra profissional for atingida, que ela seja desagravada. Ou seja, que seja pedido, por exemplo, desculpas de maneira pública, se isso foi algo que, prejudicou a honra desse profissional. Então, isso requer um desagravo público. Geralmente, essas ações de desagravo acontecem quando é algo mais macro, né? Mas também o assistente social, se ele pessoalmente se sentiu, tem um desagravo público para toda a profissão, porque quando um assistente social é atingido, gente, todos os assistentes sociais são atingidos, tá? Então, para justamente equilibrar essa relação, se tem o desagravo público, quando é a honra da categoria, ela é machucada, então a gente pode solicitar desagravo público. Atenção, tá? O desagravo público não serve para quando o usuário, você estiver lá, por exemplo, no seu atendimento, o usuário te xingar. Não é isso, tá? Imagina se toda vez que eu tivesse recebido um xingamento eu entrasse com desagravo público, hein? Nossa Senhora, o CRES ia me ver todos os dias. Acontece, né? O serviço público tem um pouco disso, infelizmente. Desagravo público é para uma coisa um pouco mais macro, assim. Publicamente, quando na frente de outras pessoas, esse usuário que desmerece, ou um gestor, ou um coordenador, ou um deputado, por exemplo. Já aconteceu várias vezes de alguns deputados subirem palanques e falar mal de assistente social. O Cefet foi lá, acionou o cara e falou: você vai ter que pedir desculpa publicamente. E por força de lei a pessoa tem que, porque o Cefet é uma autarquia pública, tem que fazer desagravo. F. Aprimoramento profissional de forma contínua. Então, mais uma vez, aprimoramento, que nós vimos, inclusive, é um princípio, tá? Colocando a serviço dos princípios desse código. Então, só para você não confundir esse direito com o princípio, se lembra que aqui aprimoramento profissional aparece de forma contínua. Lá no Código de Ética está ligado ao pluralismo, tá? Então, tem outra característica aqui, ó, aprimoramento profissional. Lá fala mais de aprimoramento intelectual, tá? E aqui é de forma contínua. Então, aprimoramento profissional de forma contínua é direito. Aprimoramento intelectual, pluralismo, enfim, é princípio profissional. Tudo bem? Vamos lá. A
ainda constituem direitos. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de interesses de assunto da população. Ora, se compete ao serviço social, cabe a ele, portanto, se ele assim desejar, o assunto é de sua especialidade, que ele seja convocado para falar. Ele tem esse lugar de fala. H. Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. Atenção, aqui tem ampla autonomia. Na discussão teórica, Amaru de Yamamoto traz autonomia relativa, tá? É uma outra discussão teórica. Aqui no Código de Ética é ampla autonomia, no sentido de que, por exemplo, o assistente social ele tem total liberdade dentro da sua prática de escolher aquilo que ele tem ou pode fazer. Por exemplo, uma instituição ou um juiz não pode obrigar um assistente social a fazer uma visita. Por quê? Porque ele tem ampla autonomia no exercício da profissão. Então, ele que determina quais instrumentos, quais métodos, quais técnicas ele fará para chegar àquele resultado. Então, ampla autonomia, e ele não é obrigado a prestar serviços incompatíveis com suas atribuições, cargos ou funções. Ele apenas presta aquilo que lhe está no escopo do exercício profissional, ampla autonomia de escolha. E liberdade na realização de estudos, pesquisas, resguardados os direitos de participação dos indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. Então, esses são os direitos dos assistentes sociais de forma geral. Agora vejamos os deveres do assistente social nas suas responsabilidades gerais. Vejamos. Primeiro dever, responsabilidade, obrigação, desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. Atenção, às vezes a gente está tão viciado com alguns vocabulários que a gente coloca um valor negativo na palavra eficiência, tá? Aqui, eficiência não tem valor negativo, tem valor positivo, inclusive é uma obrigação, é um dever do assistente social desempenhar suas atividades com eficiência. E por que eu te chamo a atenção? Porque eu já vi muito aluno ver essa palavra eficiência e achar que ela não pertence ao vocabulário do Código de Ética, quando ela pertence. Tem como obrigação a eficiência e a responsabilidade, observando a legislação em vigor. É um dever, é uma obrigação do assistente social utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. Então, em qualquer documentação técnica, o assistente social tem que utilizar o seu número de registro para que ele possa ser facilmente identificado caso seja necessário. Do mesmo jeito que um atestado tem que ter o nome do médico e o número do Conselho Regional de Medicina,
Qualquer documentação técnica do serviço social tem que ter o nosso nome e também aqui, ó, o número de registro no Conselho Regional da profissão. C. É um dever abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizam censura, cerceamento de liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Então, é um dever a gente se abster dessa prática, ou seja, a gente não fazer essa prática. Ou seja, é obrigatório que o assistente social não tenha práticas policialescas. Ou seja, quando ele for fazer uma visita, uma entrevista em domicílio, que ele não fica abrindo os armários e vendo o que tem dentro. Por quê? Porque não interessa. Isso é um policiamento, uma fiscalização da vida extrema, tá? Não praticar atos de censura, de coerção, em qualquer situação que seja. Isso é obrigação nossa não cometer. Tudo bem? Que aqui ó, ele falou abster-se, ou seja, abster-se é não praticar. Tudo bem? Letra D. É um dever, uma obrigação participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Ora, se uma cidade está passando por uma situação de enchente, ou então uma situação de desabamento, uma situação de chuva extrema, enfim, alguma catástrofe ambiental, alguma calamidade pública, alguma situação que requer uma força maior, por exemplo, nós temos o dever e a obrigação de participar desses programas de socorro à população. Do mesmo jeito, pensa comigo, você está num avião, exemplo, você está na sua primeira viagem de férias após a sua posse no concurso dos seus sonhos. Você está indo direto para Paris. Você está no seu avião para Paris. Mentaliza aí que você vai, inclusive, tá tão de boa que você vai pagar para mim junto com você e eu vou. Olha só. E alguém passa mal nesse avião. Começa a passar mal. Qual a primeira coisa que chamam? O médico. E o médico, ele tem um dever ético de atender. Ou vocês acham que o comportamento esperado do médico é: só vou atender se me pagar? Será? Uma situação extrema assim, teria que primeiro pagar a consulta para o médico atender? O que vocês acham? Pronto. Se a gente faz essa alusão, o que eu uso o médico? Porque são coisas que é a profissão que a gente mais conhece na nossa vida, né? Uma vez ou outra a gente já foi no médico, a gente conhece o médico, alguém precisa de médico, por isso que eu dou esses exemplos, para fazer alusão. Então, do mesmo jeito, se a população precisa do nosso trabalho, nós temos o dever de nos colocar. Mas, na prática, acontece que é muito mais quem já trabalha, né, como assistente social em algum órgão público, tá? Mas há situações também que é necessário, para além daqueles que são servidores, por exemplo, daquele órgão público da assistência social, também participar desses programas, depende da situação. Eu trouxe aqui um mnemônico para você lembrar de mim, lembrar dos deveres do assistente social na parte da responsabilidade geral, que é o DUPA, de desempenhar atividade
atividades profissionais com eficiência, desempenhar com eficiência, utilizar o registro, P, participar de programas de socorro à população e A, abster-se de práticas que caracterizam censura e policiamento de comportamentos. D, UPA, para você lembrar dos deveres e responsabilidades gerais do assistente social. Bom, agora nós vamos para o artigo 4º e veremos o que é proibido de forma geral. Assistente social, aquilo que é totalmente inegociável, não pode fazer. Letra A, transgredir qualquer preceito deste código, bem como da lei de regulamentação da profissão. Então, se você transgredir aqui qualquer preceito do código, você já estará infringindo o código. B, praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação dos serviços profissionais, com base nos princípios deste código, mesmo que sejam praticados por outros profissionais. Ora, o silêncio também é um posicionamento. Então, como você é conivente com uma postura antiética, você está conivente. Então, se você vê alguma coisa acontecendo e nada você faz, você está sendo conivente e, portanto, você pode cometer uma infração ética, uma infração disciplinar e um processo, tá? Então, estou falando isso porque eu já vi muito disso acontecer. C, acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes desse código. Então, não é porque a instituição está pedindo, ela não se sobressai ao código de ética. Tá? A primazia é dos dispositivos profissionais e não do dispositivo da instituição. Então, você não pode acatar a determinação institucional que fira qualquer preceito aqui desse código de ética. Por exemplo, a instituição determina que na hora de fazer a entrevista em domicílio, a visita domiciliar, você tire foto de todos os detalhes, que você abra todos os armários, que você veja o que está acontecendo, que você chegue de surpresa. Tudo isso, comportamentos que o nosso código de ética fala para não fazer. Mas a instituição diz para você fazer e você ainda faz, você está fazendo aqui uma vedação. E atenção, isso daqui, tá, é considerado para o código de ética como uma infração grave. Tá? Isso é considerado uma infração grave. Tanto aqui a linha C quanto a linha A, a linha B também é considerada infrações graves. Tá? D, compactuar com o exercício ilegal da profissão. Imagina, não. Inclusive no caso de estagiários que exerçam atribuições específicas em substituição às profissionais. Ora, o estagiário ele não é um profissional, do mesmo jeito que um bacharel em serviço social não é um assistente social. Bacharel em direito é advogado? Não, bacharel em serviço social também não é assistente social. Logo, aqui quando a gente fala de compactuar com o exercício legal da profissão, a gente está falando de estagiário, a gente está falando de bacharel, a gente
está falando de outras pessoas que nem sequer têm diploma, porque isso é um crime, é uma falsidade ideológica, uma falsidade documental. Então, não pode compactuar com o exercício ilegal da profissão. Também é vedado ao assistente social permitir ou exercer a supervisão de aluno em instituições públicas ou privadas que não tenham em seu quadro assistente social que realize o acompanhamento direto ao aluno estagiário. Isso aqui também foi objeto de resolução e regulamentação posterior na resolução 533, que fala sobre a obrigatoriedade, tanto do supervisor acadêmico como do supervisor de campo. Tem que ter um assistente social na academia e um assistente social na prática, na execução do estágio. E tem que ter um acompanhamento direto. Isso é o que está previsto no Código de Ética. F. Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. Ora, às vezes as instituições vão colocando um monte de demandas para a gente porque ninguém quer fazer. Aí você vai e faz, mas você não tem capacidade para fazer aquilo, você não tem capacidade técnica para fazer. Você não pode fazer porque você tanto se coloca em risco como coloca em risco o usuário numa provável erro de conduta. Então, se você não tem capacidade para fazer, se não está no escopo da nossa profissão, não faça, porque pode sobrar para você no final. Então, isso aqui é para te proteger, para evitar que você seja induzida ao erro. Ora, se a gente não é capacitado para fazer, por que vamos fazer? Alguma coisa não vai dar certo. E outro. Letra G. Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. Mais uma proibição que é para proteger o assistente social. Porque se você vai substituir alguém que foi exonerado porque estava defendendo os princípios do código, é porque existe algum desvio nessa instituição que está infringindo o código. Portanto, se a instituição está infringindo o código e o assistente social não pode ser conivente, significa que ele também estará infringindo. Então, se ele foi exonerado porque estava defendendo os princípios do código, não pode um outro assistente social assumir isso até que se resolva, porque se ele assumir, ele já entra sabendo que ele estará infringindo o código de ética. Ou seja, não assuma, porque se você assumir assistente social, você vai estar infringindo o código de ética. Então, por favor, seja razoável. Mas quando resolver o motivo, se joga, pode ir para a instituição. Fechou? H. Pleitear para si ou para outrem cargo ou função que esteja sendo exercido pelo coleguinha. Que coisa feia, deixa o coleguinha com o emprego dele, não. A gente não pode ficar querendo cobiçar o do outro, tá proibido também. Outras proibições.
E adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos do que tome conhecimento. Ora, a gente não pode adulterar nenhum resultado, nenhuma declaração, porque isso certamente nos prejudica também. Vou dar um exemplo prático para você. Uma vez eu estava de plantão. E no plantão, a gente costuma fornecer uma declaração de acompanhante. É o acompanhante do usuário. E a mulher queria, porque queria que eu colocasse uma hora diferente da hora que ela chegou para atendimento. E aí eu falei para ela que eu não podia fazer isso, porque isso é uma falsidade material. Eu não posso mentir no documento. Porque imagina, só imagina, se nessa hora que ela pediu, que ela não estava lá, aconteceu alguma coisa e ela usa esse meu documento como prova documental, me implica em alguma coisa que eu não tenho nada a ver. Então é também para te proteger. Não adultere, não modifique, apenas o que está ali na realidade você deve constar. Também é proibido assinar ou publicar em seu nome ou de outro em trabalhos de terceiros, mesmo sendo executado sob sua orientação. Porque isso aqui é tanto falsidade ideológica quanto falsidade material. É aquele artigo, sabe? Artigo de evento que você escreve e o orientador quer colocar o nome dele. Ora, ele escreveu? Ou ele orientou, apontou, fez alguns ajustes, ou ele só botou o nome lá? Em tese, não pode assinar ou publicar em seu nome ou de outro trabalhos de terceiro, mesmo sob orientação. Pode orientar, mas essa orientação, para poder constar o nome, ele tem que realmente ali sugerir, escrever, tá? Não é somente a orientação que vai ali trazer essa autoria do artigo. Bora responder algumas questões sobre esse assunto, para você ver como esse assunto é cobrado na sua prova. Vejamos. De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, é vedado ao profissional, letra A, acatar a determinação institucional que fira os princípios do Código de Ética. Até aqui tudo bem. Bora ver a letra B. Substituir a chefia imediata no cargo de gestão, para que esta possa usufruir do direito a férias. Isso aqui não é proibido, isso aqui pode acontecer. O que a gente não pode é querer o carguinho lá do cara, tá? Mas a gente pode sim substituir a chefia imediata para que ele possa aí usufruir os seus direitos de férias. Faltar ao trabalho é vedar ao assistente social faltar ao trabalho. Isso aqui não tem previsão no Código de Ética, tá? E além disso, né, não está no Código de Ética e é uma coisa que a própria instituição regulamenta, e não, o Código de Ética não vai regulamentar sobre faltar ao trabalho. Letra D. Substituir assistente social que tenha sido demitido ou exonerado. A gente viu que sim, é vedado, mas não de qualquer substituição. É vedado substituir o assistente social que tenha sido demitido ou exonerado por defender
princípios do código, enquanto perdurar as infrações dessas denúncias que ele fez. Tá? Então, aqui está incompleto. Letra E. Concorrer a cargo ou função no ambiente de trabalho. Aqui também não tem previsão no Código de Ética, então certamente aqui a nossa resposta é a letra A, acatar determinação institucional que fira os princípios do Código de Ética. Vamos para mais uma questão. Das alternativas elencadas abaixo, indique a correspondente a um dos direitos do assistente social. Então, o que seria uma garantia, né? Dada ao profissional. Letra A. Desempenhar suas atividades profissionais com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. Aqui não é um direito, porque é uma obrigação ele desempenhar suas atividades com eficiência, sendo, portanto, um dever, uma ação que ele pratica, ou desempenhar suas atividades com eficiência. Letra B. Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. Como é uma coisa que ele é obrigado a fazer, ele utiliza o seu número de registro, é também um dever. Captou aquela explicação que eu dei? Letra C. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. Vamos guardar essa e vamos para a letra D. Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem censura, cerceamento de liberdade, policiamento de comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Abster-se desse tipo de prática é, portanto, um dever. Tranquilo? Letra E. Participar de programas de socorro à população, ó, uma coisa que ele pratica, é um dever. A ação que ele pode praticar e que ele tem o direito aqui de praticar, caso assim seja necessário, é o pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos inerentes à população. Mais uma questão agora. Consuplam. São direitos e responsabilidades gerais do assistente social, segundo o Código de Ética, exceto. Então, ele quer saber os direitos. Letra A. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Será que esse seria um direito? Vamos lá. Letra B. Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. Será que é um direito do assistente social a ampla autonomia? Ele tem direito a essa ampla autonomia? É uma garantia dada a ele? Sim, é uma garantia dada ao assistente social a ampla autonomia. Então, essa aqui está correta. Lembre-se a questão que é a incorreta. Então, isso aqui é sim um direito. Letra C. Garantir e defesa de suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na lei de regulamentação da profissão e dos princípios firmados no Código de Ética da Profissão. Letra C também está correta, é um direito.
Letra D, liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. Essa daqui também está correta. A única aqui que não é um direito é o aprimoramento profissional de forma contínua, colocando a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Ora, está previsto o aprimoramento profissional de forma contínua? Está previsto. Isso aqui está previsto, tá? Esse aprimoramento de forma contínua, mas ele não deve colocar a serviço aos interesses da classe trabalhadora. Segundo o Código de Ética, é para os interesses desse código. Interesses desse código. Ó, deixa eu te mostrar aqui novamente. Lembra que a gente falou de aprimoramento? Olha aqui, ó. Aprimoramento de forma contínua é um direito, mas colocando a serviço dos princípios desse código. E a questão falou classe trabalhadora, né? Então, inverteu um pouco aqui, ó, a lógica, embora seja um direito até aqui. Cuidado. Então, a nossa resposta é a letra A, porque ela está errada. Bora para mais uma questãozinha agora de completar a coluninha. Olha que legal. Conforme o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 93, no seu título dos direitos e das responsabilidades gerais, coloque de para o que se constituir direito e D para o que se constituir como dever do assistente social. Utilizar seu número de registro no Conselho Regional do Exercício Profissional. Me fala aí. É um dever, é uma obrigação. Então, D. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. É um direito. É uma garantia. 3. Desagravo público por ofensa que atinja a sua honra profissional. É um dever, ele é obrigado a fazer um desagravo público, ou ele recebe o desagravo público quando sua honra é atingida? Ele recebe, é uma garantia, portanto é um direito. 4. Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizam a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Como é uma obrigação ele fazer isso, ele que pratica essa ação, é um dever. Então, D. A resposta correta é letra D. Imagina você lá na hora da prova, um monte de letra e ainda tendo que ver D. Mas no cansaço, porque as bancas às vezes querem te vencer, não pela falta do conhecimento, mas pelo cansaço. E aqui a gente está treinando o teu olho, o teu ouvido, o teu coração e a tua mente para tu identificar de forma muito fácil e ágil esses miudinhos, tá? Nós nos vemos na próxima aula, onde vamos